E aí, pessoal, então hoje a gente vai ver como trabalhar com as telas do Android, tá? Agora a nível de programação mesmo, trabalhar aí com activities, com intents, tá? Então a gente vai ver ali nos slides, eu vou explicando o que é cada coisa, como que funciona, como que a gente vai criando isso daí, tá ok? Então vamos lá. Então a gente vai começar aí a trabalhar um pouco mais agora na parte de programação aí. Então até agora a gente trabalhou aí com uma tela, tá? Então agora a gente vai ver como abrir mais telas dentro do Android, como que a gente faz todo esse processo daí, tá? Então a gente vai começar aqui falando do atributo ID, tá? Então a partir de agora a gente vai setar os IDs dos nossos componentes aí na tela. O método findViewById, que vocês já conhecem, que a gente já trabalhou aí um pouquinho com ele aí, tá? Então ele é responsável por recuperar um identificador dos componentes que estão na tela aí através do ID que a gente seta para eles, tá ok? Então, para a gente começar aqui, vocês vão criar um novo projetinho aí no Android Studio, tá? Então eu vou dar só um next aqui. Next. Vocês vão trabalhar aí com a opçãozinha aqui, Add No Activity, tá ok? Dá um Finish lá. Então a gente vai criar agora toda a nossa aplicação, aí o layout, a Activity, para vocês entenderem qual que é o processo todo que o Android Studio faz, tá? Quando a gente trabalha ali com aquela Empty Activity ou com os outros templates que já existem ali. Tá ok? Então a gente vai fazer agora do zero a nossa aplicação aí. Então, aberto o Android Studio aí, vocês vão vir aqui em Project, pastinha app lá, tá? Então vocês vão ver aqui que a gente não tem a pasta layout, então a gente não tem nenhum layout criado aí. A gente não tem nenhuma classe Java nos nossos pacotes, então a gente vai ter que criar as nossas classes aí. Então como que a gente vai fazer? Então vocês vão começar criando o layout, tá? Então vocês vão vir aqui na pastinha res, botão direito, new, Android Resource File. File name aqui, vamos colocar ali como tela, sempre em minúsculo, tá? Sem espaço. O Resource Type, vocês vão escolher aqui Layout, tá ok? E o tipo de Layout, Linear Layout mesmo, dá um ok. Tá ok? Ele vai então aparecer o nosso layout aí, tá? Feito isso daí, o que acontece? O Android ele não abre a nossa aplicação só com o arquivo de layout, tá? Ele trabalha com classes Java, então a gente precisa criar uma classe Java que trabalhe vinculada a esse layout aqui para exibir isso aqui para o usuário. Então vocês vão vir aqui no pacote, ali dentro da pastinha Java, tá no pacote de vocês, botão direito, New, Java Class, vamos colocar aqui tela, tá? Dá um ok aí. Então aqui a gente tem uma classe Java aí, tá? Igual vocês já conhecem, tá? Nada demais. Então para a gente fazer com que essa classe aqui se torne a tela da nossa aplicação, vocês vão ter que estender a classe Activity, que pertence ao framework Android, tá ok? Feito isso aqui, ainda a gente não vinculou o nosso layout com a nossa Activity. Então vocês vão ter que vir aqui, criar o método aí onCreate, tá ok? E dentro desse método onCreate, vocês vão estar sempre trabalhando com o método setContentView para dizer qual que é o layout que vai estar associado com essa Activity aí, tá? Então vocês vão vir aqui r.layout. O nome do arquivo XML lá do layout que vocês vão estar trabalhando, tá ok? Então agora a gente tem um vínculo aí entre a nossa Activity e a nossa tela aí de XML, o nosso layout, tá ok? Feito isso daí, ainda assim a nossa aplicação não vai rodar, tá? Tendo só a classe e a tela aqui. O Android ele trabalha com um outro mecanismo aqui, tá? Que são as intents. Então, a Activity ela vai representar aí para a gente uma tela, tá? Ou uma atividade dentro do Android. E as intents elas representam uma intenção que o usuário ou que uma outra aplicação dentro do dispositivo queira realizar. Tá? Eu posso dizer aqui para vocês que a intent ela é como se fosse uma mensagem que é disparada para dentro do sistema. Tá? Então, todas as aplicações que estão instaladas dentro do teu dispositivo vão receber essa mensagem. E daí a aplicação que conseguir interpretar essa mensagem é a que vai ser aberta para o usuário na tela, tá? Então, e como que a gente vai vincular essa mensagem com essa nossa aplicação aqui? Então a gente faz isso daí através do nosso manifest. Então é nele que a gente vai dizer qual tipo de mensagem a nossa aplicação vai estar tratando. Então vocês vão pegar aqui dentro dessa tag application, tá? Então vocês vão vir aqui criar uma tagzinha activity, pegar a nossa activity tela. E daí a gente vai criar um filtro aqui de mensagens, né, para dar um filtro de intents aí. Então a gente vai colocar aqui action name main,
para indicar que essa nossa Activity, que é a Activity principal da nossa aplicação, que é ela que vai receber essa notificação do sistema principal aí quando ela for aberta. E a gente vai colocar aqui a categoria Launcher, para dizer que é essa Activity que vai ser aberta a partir de um ícone que tem lá dentro da lista de aplicações, tá? Então, isso daí que vai estar trabalhando aí, dizendo que a nossa aplicação pode ser aberta. Então, vai ser disparado uma intent, quando a gente clicar no ícone. Essa intent ela vai com a informação de uma mensagem para que o sistema dispare para as aplicações que estão instaladas, para que cada uma verifique qual consegue tratar essa mensagem. Então, a nossa aplicação vai receber a mensagem lá de que ela tem que abrir uma Activity chamada tela, que é a principal e que está na lista de aplicações do dispositivo. Então, ela vai ver que ela consegue tratar essa mensagem e daí a nossa aplicação é aberta, tá ok? Então, feito isso aqui, vocês podem mandar rodar aí, só para vocês terem uma ideia de como que é a coisa rodando, tá? Só vou colocar aqui um large text aqui para identificar. Vou colocar aqui tela 1, tá? Então, manda rodar aí. Dá um ok. Então, aí nossa aplicaçãozinha rodando aí, tá? Tela 1 aí. Só antes da gente continuar aqui, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui na questão do layout, para a gente não ficar tendo esse problema aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Por que acontece isso daí? A gente está trabalhando aqui com uma classe um pacote de suporte, tá? Então, até quando a gente estava criando lá através do nosso Empty Activity, ele sempre estendia que em vez do Activity, ele estendia um App Compat Activity, tá? Por que o Android faz isso daí? É para permitir que versões anteriores possuam compatibilidade com recursos novos da plataforma, tá? Que tipo de recurso? Pode ser o tema da aplicação, pode ser algum componente novo, tá? Então, eles criam esses pacotes de compatibilidade aí. Então, como a gente está trabalhando só na API 19 aqui, então eu vou deixar tudo como se fosse API 19, tá? Então, vocês vão vir aqui na pastinha Values de vocês, naquele arquivo Styles, e a gente vai alterar o tema aqui para o tema que é da API 19, tá? Então, aqui ele está trabalhando com um tema de compatibilidade para dar compatibilidade da API 19 com o tema que é das APIs mais novas aí, do Lollipop e do Marshmallow, tá? Por isso que ele está trabalhando com um tema de compatibilidade. Como que você vai saber qual que é o tema que você tem que utilizar, tá? Então, a gente vai vir aqui em Open Editor. Então, aqui a gente vai ter aqui, então, a opçãozinha ali, Show All Themes, tá? E ele vai trazer alguns temas para você ali, dependendo das APIs que você baixou lá pelo SDK Manager, tá? Então, a gente tem aqui a Material, que é a nativa aí do Lollipop e do Marshmallow. E a gente tem a Olo, que é a da nossa API 19. Então, a gente vai pegar aqui, utilizar o tema Olo, tá? Para ficar aí dentro da API 19 sem precisar estar utilizando essa parte de compatibilidade. Então, vocês vão pegar aqui, por exemplo, o tema que é o Olo Light Dark Action Bar, tá ok? Então, seleciona aqui Olo Light Dark Action Bar, dá um ok. E daí essa string que aparece aqui, ó, tá? Android, theme.olo.light, tá? Então, vocês vão pegar essa string aí e vão fazer o seguinte, que vão vir aqui em Styles, vão mudar aqui, então, Android, tá? Theme, .olo.light.dark action bar, tá ok? E daí a gente vai tirar esses itens aqui, que são de configurações da parte de compatibilidade, tá ok? Feito isso daí, fecha o editor de tema aqui. Então, a nossa telinha aqui, ó, agora ele vai ficar com a aparência do tema da API 19 mesmo, tá? Então, assim fica mais tranquilo de trabalhar, não fica aparecendo mensagens de erro aí pra gente. Então, continuando aí, quando a gente trabalha ali com Activity, com essa coisa das intents, aí, então a gente vai ver como abrir mais de uma tela, tá? Então, o que acontece? Quando você abre uma Activity, o Android ele tem um mecanismo chamado Activity Stack, tá? Que é a nossa pilha de Activities. Então, sempre que uma Activity é aberta, ela é adicionada na pilha, e conforme você vai abrindo Activities a partir dessa aqui, a Activity que vai aparecendo para o usuário, ela sempre vai ficando no topo da pilha, em cima daquela que era anterior, tá? E ele vai adicionando. Se você, por exemplo, apertar o botão de voltar no teu dispositivo, ele vai destruir a Activity que está no topo da pilha, tá? No caso aqui, a Activity 3,
e ele passa a mostrar a activity que está embaixo para o usuário, tá ok? Por que eu estou mostrando isso aqui? Quando a gente está trabalhando ali com as nossas aplicações, a gente pode de repente estar abrindo o navegador, pode estar abrindo a câmera, a lista de contatos do aplicativo, do dispositivo, e quando você aperta o voltar, em vez de ele voltar para a tua aplicação, às vezes ele volta para uma outra tela dessa aplicação, tá? Então, por exemplo, na câmera ele pode voltar para a lista de fotos, em vez de voltar para a tua aplicação. Na lista de contatos ele volta para a tela inicial da parte de contatos e não para a tua aplicação, tá? Mas tudo isso daí é controlado pelo Activity Stack, que vocês inclusive podem estar manipulando, tá? A gente vai ver isso aí mais para frente, como que dá para estar fazendo isso daí, tá? Mas o mais importante agora é lembrar isso aqui, que as activities, conforme elas vão sendo abertas na tela, elas vão sendo adicionadas no topo do Activity Stack, e é sempre a activity que está no topo que é exibida para o usuário, tá ok? Então a gente vai criar aí uma nova activity, para a gente estar simulando isso aqui, para vocês verem como que funciona tudo isso daí, tá? Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai criar um novo layout, então vem aí New Layout Resource File, tá? Coloca lá a tela 2, dá um OK. Tá, então a gente vai colocar aqui na nossa segunda tela aí um outro text aqui, então vamos colocar aí tela 2. Na nossa primeira tela a gente vai colocar aí um botão para que a gente possa navegar para nossa tela 2, ir para a tela 2. Tá ok? Assim como na nossa primeira tela, a tela 2 também precisa de uma activity para representar ela aí. Tá, então a gente vai criar aqui tela 2, tá? Extends activity. Nosso método onCreate. Set Content View, tela 2, tá ok? E registrar lá no manifest, tá? Então eu vou copiar aqui o do tela, colocar aí tela 2, tirar o Intent Filter aqui, tá? Esse Intent Filter aqui de Main Launcher, tá? Só uma activity que pode ter no teu manifest, tá? Todas as outras activities que você for adicionando, elas não podem ter esse conjunto de Intent Filter aqui, tá? Tem outras que você pode estar trabalhando aí, mas não esse conjunto aqui, Main Launcher, tá? Então, feito isso daí, a gente tem as duas telas registradas aí, só que ainda a nossa segunda tela, ela não está sendo possível de estar sendo aberta da primeira activity. Então, a gente vai criar um método aqui, para a gente abrir a nossa tela aí, abrir tela 2, para a gente associar com o nosso botão lá. Então vamos pegar aqui na nossa tela aí o nosso botão, vamos colocar aqui um clique, e o nosso método ali, abrir tela 2, tá? Então aí a gente tem a tela 2 abrindo, abrindo não, né? Vinculada, então ela vai estar, a gente vai trabalhar aqui, tá? Então como que a gente vai fazer para abrir essa segunda tela, tá? Assim como uma intent é disparada quando você inicia a tua aplicação, para eu abrir outras telas, outras activities aí dentro do Android, eu também preciso disparar uma intent, tá? Eu preciso disparar essa mensagem para o sistema também. Então, o que você vai fazer aqui? Então, você vai criar aí uma intent, tá? New intent. O primeiro parâmetro nosso aqui vai ser a partir de qual aplicação, de qual activity que você está abrindo essa outra intent, tá? Então, ele pede aqui um parâmetro que é o contexto. Então, a gente vai usar aqui como contexto a própria activity que vai chamar essa segunda tela. E o segundo parâmetro é a tela que você quer abrir, tá? Então, você vai passar aqui tela 2.class, tá ok? E daí, a gente vai usar o método aqui startActivity e passar essa intent. Tá? Isso aqui vai disparar essa intent, essa mensagem para a gente ir para o sistema Android. E daí ele vai, através do manifest, verificar qual activity que consegue tratar essa intent aí para a gente, tá ok? Então, feito isso daí, vocês podem mandar rodar aí. Então, ok. Então, aí a gente tem a nossa aplicação, tá? Então, tela 1, tá? Apertei ali, ir para a tela 2. Então, ele dispara uma intent, que é filtrada através do manifest lá. Então, abriu a tela 2, tá? Para voltar aqui, tá? Então, tela 1, tela 2. E aí, você pode criar aí várias telas na tua aplicação, aí, conforme você precise para estar organizando o teu aplicativo aí, tá ok? Então, dentro de todo esse processo aqui de abrir uma activity, ele chamar outra activity, tá? Eu voltar. Tem uma série de processos que ocorrem aí dentro do Android, tá? Que a gente coloca aqui como o ciclo de vida da nossa activity, tá? Então, por quais métodos a nossa activity passa aí quando ela some da tela, quando ela aparece, quando a gente fecha a nossa aplicação, tá?
Então a gente tem aqui o nosso método onCreate, que é chamado quando a activity é criada, o onStart, para quando a activity começa a ficar visível, e o onResume, que é chamado quando ela já está totalmente visível para o usuário e ele consegue interagir. Aí, quando a activity ela vai sair da tela para uma outra, entrar para ficar visível, é chamado aqui o onPause, tá? E daí ele pode vir para o onStop, para a activity dar lugar para uma outra, né? Ou ela pode vir aqui do onStop, daí voltar a ficar visível, ou vir para o onDestroy, que daí é quando você tira a tua aplicação aí da memória, tá ok? Então, como que a gente vai ver isso aqui funcionando para vocês terem uma ideia aí de quando que esses eventos aí são chamados, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com um log aí dentro da nossa aplicação, tá? Aqui dentro do Android vocês têm vários níveis de log que vocês podem estar trabalhando aí, logs de erro, debug, de informação, verbos, que é só para jogar texto, warning, ou o WTF, que seria tipo o erro supremo dentro da tua aplicação, aquele que faz parar tudo, tá? Então, você pode fazer um log desse nível aí também. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai implementar esses métodos dentro da nossa activity lá, da nossa tela, e ver quando que cada um desses aí é chamado, tá? E o que ações ocorrem para que eles sejam chamados, tá ok? Então, vocês vão pegar aí, voltar lá no Android Studio. Então, a gente vai pegar aqui a nossa activity tela aí. Vamos pegar aqui, então, nossos métodos aí. Então, a gente já tem o onCreate, tá? Então, tá lá criado. A gente vai pegar aqui, então, o onStart ali na ordem, né? Então vamos pegar aqui onStart, onResume, onPause, onStop, daí onRestart e onDestroy, onRestart e onDestroy, tá ok? E daí a gente vai trabalhar com o log aqui, usando a classe log. Ponto, daí você pode dizer qual tipo de log que você quer usar, tá? Se é info, se é de debug, verbos, warning, error, WTF, tá ok? Então eu vou usar o log i aqui. A gente vai informar uma tag para poder achar esse log nosso depois, tá? Então, app. E daí eu vou usar aqui o conteúdo do log, eu vou usar o nome do método, mesmo para que a gente possa identificar. Tá? Então vamos pegar isso aqui e colar nos nossos métodos aí. Então vamos mudar aqui o conteúdo do nosso log. Tá ok? Então, feito isso daí, vamos rodar aqui nossa aplicação, daí para a gente ver o painel de log aí. Então, ele vai iniciar a aplicação para vocês, abrindo aqui o painel, tá? Então, vocês vão pegar aqui o log level, vão colocar aí info, que é o nosso nível de log, e a gente vai fazer um filtro aqui, tá? Que é esse i/app, tá? Para ele deixar mostrando só o nosso log aqui, para ficar mais fácil de enxergar aí, tá ok? Então, vamos ver o que acontece aqui, tá? Então, ele fez ali, ó, onCreate, onStart, onResume, que é esse processo aqui, tá? onCreate, onStart, onResume, até a activity ficar visível aí, tá ok? Então, vamos abrir aqui a segunda tela, tá? Quando eu abro a segunda tela, essa minha primeira activity, ela faz o onPause e o onStop, tá? Então, ela vem aqui para o onPause, onStop, tá? Então, ela está aqui no estado stopped. Então, ela pode vir daqui para o onDestroy ou para o started, tá ok? Cuidado quando vocês trabalharem aí no onStop, porque quando a activity está nesse estado de stopped, o próprio sistema pode destruir ela, tá? Para liberar memória, para liberar processamento que esteja precisando, tá? Então, assim, nunca façam, nunca deixem para fazer coisas importantes aqui no onStop, tá? Então, às vezes, preciso salvar no banco de dados, preciso fazer algum outro tipo de regra de negócio dentro da minha aplicação, tá? Então, não faça isso no onStop, porque quando a tua aplicação está nesse estado aqui, ela pode ser, o próprio sistema pode pegar e destruir ela aí, tá ok? Então, sempre façam esses últimos mecanismos aí de salvamento aqui dentro do
on pause aí, tá ok? Então, voltando aqui para nossa aplicação. Então, estou na tela 2. Vou voltar aqui para minha tela 1. Voltei para a tela 1, tá? Então, ele veio ali para o on restart e on resume, tá? Então, estava aqui. Então, ele fez on restart, on start, e daí foi para o on resume, tá ok? Então, assim, o método ali, como vocês viram, o on resume, ele é chamado sempre, tá? Então, independente de se eu estou aqui no on stop, no on pause, ou se eu vim aqui do on create. Então, o on resume, ele é chamado sempre. Então, vocês sempre vão estar, por exemplo, criando a conexão com o banco de dados, criando uma lógica própria da tua aplicação aí, que foi importante, sempre aqui dentro do on resume, porque você garante que esse método sempre vai ser chamado, independente da tua aplicação estar sendo aberta pela primeira vez ou se ela está voltando de um estado de não visível, tá ok? Então, sempre façam coisas importantes da tua aplicação dentro do on resume e salve informações importantes aqui no on pause, tá ok? Então, voltando aqui. Então, aí a gente tem as nossas telas aí com essas informações, tá? Se eu fechar aqui minha aplicação, tá? Então, só apertei ali o botão Home. Então, ele fez ali um Start, um Resume, tá? Pause e Stop. Então, minha aplicação está pausada, tá no On Stop. Então, nesse estado, como eu falei, o sistema pode solicitar memória, processamento aí, e ele pode destruir a tua aplicação, e daí você perde tudo. A gente vai abrir de volta aqui ela. Cadê? My Application, tá? Voltei lá, então, ó, um Start, um Resume. Se eu apertar para ver a lista de aplicações abertas, também ele vai para um Stop, tá ok? Tá, voltando lá, então. Beleza. E quando eu aperto aqui no voltar, lá, ó, on destroy, tá? Então minha aplicação foi destruída. Então eu abri aqui a minha aplicação, tá? Então o que acontece? Ó, se você aperta o home, a aplicação ela não sai da memória, tá? Ela fica parada. Se você pegar e abrir ela de volta aqui, tá? Então ela volta ao estado que ela estava. Se você apertar aqui no voltar, o voltar ele destrói a tua aplicação, tá? Então ele tira a tua aplicação da memória, tá? Então cuidado aí na hora de estar trabalhando dentro da tua aplicação para tratar esses possíveis eventos aí do Android aí, tá? E existe uma outra situação também nessa questão dos eventos aqui, que às vezes você tem uma informação importante na tela aí e quando você rotaciona a tela você perde essa informação, tá? Então o que acontece? Eu vou pegar aqui, vou rotacionar minha tela. Então vou pegar aqui, rotacionar. Então ó, quando eu faço a rotação da tela, ele chama o onDestroy e ele chama o onCreate de volta. Então o que acontece? O Android, quando você rotaciona a tela do dispositivo, ele destrói e redesenha todo o layout novamente. Então tudo que tiver de informação padrão da tua tela que você tenha feito através da programação é perdido, tá ok? Então, a gente tem mecanismos para manter, para assegurar que quando a rotação de tela ocorra, você não perca coisas que você tenha feito via programação ali de forma dinâmica. Então, como que você vai fazer isso daí? Então, a gente vai trabalhar aqui com um mecanismo para salvar o estado da aplicação, tá? A gente tem 3 formas de tratar essa questão aí, principalmente na questão da orientação de tela, que é a principal, mas não é só a orientação de tela que faz disparar esse onDestroy e esse onCreate, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é forçar a orientação da Activity lá no manifest, que é com a propriedade aqui Screen Orientation, tá? Então vocês vão vir aqui no Android de vocês, no Android Studio, pega o manifest lá, tá? Aqui na nossa Activity aí na primeira, então vocês vão colocar aqui então a nossa propriedade ali, Screen. Screen Orientation. E daí vocês vão pegar aqui, por exemplo, eu quero que a minha aplicação fique só no modo paisagem, por exemplo, tá ok? Então vocês vão pegar aqui, vamos rodar. Então é a nossa aplicação aí com aquele Screen Orientation lá, tá forçado aí no modo... Então se eu tentar rotacionar minha tela aqui, então ele não aceita a rotação de tela, tá? Porque eu estou forçando a orientação da tela ali para o modo paisagem, tá?
Por que que é interessante isso aqui? Às vezes você monta um layout cheio de informações que são carregadas de forma dinâmica e você está tendo que salvar todas essas informações aí e acaba aumentando o código da tua activity. Então não é interessante fazer isso daí. Um aplicativo que tem esse mecanismo aqui é o Facebook, né? Que lá na lista de feeds dele ele não deixa você rotacionar a tela, então ele sempre mantém a tua tela num modo só. Justamente porque toda a informação da lista de feeds é carregada dinamicamente e você ter que salvar tudo isso daí sempre que a tua orientação é rotacionada daria algum trabalho aí, tá? Então ficaria bem dispendioso fazer esse tipo de coisa. Mas no caso, quando é uma aplicação pequena, você até pode fazer o segundo passo aqui, que é salvar o estado da activity, tá? Então você pode tirar a questão da forçação aí da orientação, deixar o usuário rotacionar a tela, só que daí você trata essa rotação aí salvando as coisas dinâmicas que você tem na tua tela. Então como que a gente vai fazer isso daí? Eu vou pegar aqui para exemplificar um plain text aqui, e vamos pegar mais um botão para exemplificar aí. Então, vamos colocar aqui, chamar o método aqui, troca texto. Tá? E vamos vir aqui na nossa activity. Então, vamos criar o nosso método aqui, public void, troca texto, view. Só conferir se é assim mesmo. Tá ok. Então, o que vai acontecer aqui nesse troca texto? Eu vou pegar o que eu digitar dentro daquele edit text e vou jogar no meu text view lá. Então eu vou pegar aqui o meu text view, recuperar ele aí, o text view, find view by id, text view, só conferir que se é text view é text view 2, então é text view mesmo, tá? Então, e recuperar o nosso edit text aí também. Edit text, find view by id, r.id.edit text. Então a gente vai pegar aqui o nosso text view, .setText, e vai pegar o texto que está no edit e passar para o text view, tá ok? Então vamos mandar rodar aqui, dá um ok lá. Então é nossa aplicação, tá? Então eu vou pegar aqui, vou digitar um texto aqui e trocar o nosso text view lá, tá? E daí o que eu vou fazer aqui? Então eu vou pegar e vou rotacionar a nossa tela aqui. Então rotacionei a tela, meu text view voltou para o texto padrão dele, que é aquele tela 1. Então aquele texto que eu modifiquei aqui dinamicamente, tá? Então, modifiquei dinamicamente o texto. A hora que ele rotacionou a tela, eu perdi o meu texto. Então, se de repente eu tiver alguma informação dinâmica ali carregada na minha activity, sempre que ocorre a rotação, como ele destrói a activity, redesenha ela do início, eu perco essa informação, tá? Então, para garantir que sempre que ocorrer a rotação ou algum outro evento que ocasione esse destroy, esse onCreate aí, a gente vai estar trabalhando com esse método aqui, onSaveInstanceState. Então, a gente vai pegar aqui, onSaveInstanceState. Esse método ele é sempre chamado quando ocorre aí essa questão do destroy e o create, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai pegar o nosso edit text aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o outState, que é o nosso parâmetro que ele recebe ali, ponto, putString, uma tag aí, só para a gente recuperar depois, e o texto do nosso edit, getText, tá ok? Feito isso, o nosso conteúdo desse texto vai ficar salvo na memória. E daí, como ele vai fazer o onCreate para redesenhar a tela, eu posso vir aqui no meu onCreate e verificar se o meu SavedInstanceState ele é nulo ou não. Então, vamos colocar aqui SavedInstanceState diferente de null. Então, significa que ele tem alguma informação salva. Então, a gente vai pegar aqui o nosso text view, né? E vai setar o texto do nosso text view com base nessa informação aí que está salva. Então, vou pegar aqui get e deu nossa getString. Tá ok? Então, vamos pegar aqui, vamos rodar. Então, ok. Então, nossa aplicaçãozinha aí. Agora vamos preencher aqui, então, vou colocar aqui.
Então, alterei. Ok. Vamos rodar aqui. Então, ó, rotacionei a tela, o meu text view continuou com a mesma informação, tá? Então, eu não perdi a informação que eu tinha inserido já ali. Tá? Então, ó, rotacionei a tela, a minha informação continuou lá. Então, utilizando aí esse onSave Instance State, eu consigo armazenar informações para que quando ocorra a rotação de tela, eu possa reutilizá-las aí para remontar a minha tela, tá? Então, aí que tá, se você tem muita coisa para salvar da tua tela que é carregada dinamicamente, esse processo aqui ele se torna bem trabalhoso, tá? Porque aí você vai carregar bastante a memória do dispositivo para poder recuperar as coisas depois. Então, acaba sendo um processo que não vale a pena. E a última forma que a gente tem de tratar isso daí é você mesmo cuidar disso daí. Então, a gente vai pegar aqui lá no manifest, trabalhar com a propriedade aqui config changes. Então, vocês vão pegar aqui no activity config changes. Vamos colocar aqui orientation e screen size. Tá? Quando você faz isso aqui, você está dizendo pro Android que você que vai tratar, você como programador é que vai tratar a mudança de orientação e de tamanho de tela. Tá? E daí na Activity você vai implementar aí o método onConfigurationChanges. onConfigurationChanges. E daí você que passa a tratar isso daí, tá ok? Então, no nosso caso aqui, como é uma tela bem simples, então alguns componentes eles mesmos se reajustam conforme o desenho da tela, mas se você tivesse de repente um layout mais complexo aí, com componentes visuais mais sofisticados, você que teria que tratar esses componentes aí. Então, por hoje é só isso aí, pessoal. Até a próxima.